Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui nesta manhã deste domingo, mais uma vez para meditarmos um pouco na palavra de Deus, aprendermos um pouco mais, como aplicar essa palavra na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, eu espero que os irmãos aproveitem bem esse vídeo aula. Hoje nós vamos ver um assunto muito bonito, muito interessante, que diz assim: um povo que faz muitas perguntas. E você, meu irmão, costuma fazer muitas perguntas, costuma ser curioso, no bom sentido, para saber se o que chega a você realmente procede, é de fonte segura. Tudo isso nós vamos estudar hoje aqui. Eu espero que os irmãos, as irmãs tenham um bom proveito, dessa lição que é maravilhosa. Nossas lições são baseadas nas reflexões bíblicas, da Convenção Batista Mineira, São assuntos muito interessantes. E como eu costumo fazer sempre, vou passar para os irmãos, para as irmãs, os propósitos, onde nós queremos chegar com o estudo dessa lição. Então, o primeiro propósito, no sentido do saber, no sentido cognitivo, o que é que eu espero, ao final da lição, seria essa pergunta. Entender que o conhecimento tem seu princípio na dúvida e, consequentemente, na pergunta. Ok? O segundo objetivo, no sentido do sentir. Qual deverá ser o meu sentimento, ao final do estudo da lição? Desejar perguntar mais, a fim de transformar a dúvida em conhecimento. Ok? E, finalmente, o objetivo no sentido do agir, O que, afinal, eu devo fazer ao final do estudo da lição? Confirmar se o ensino que está sendo ministrado está de acordo com as Escrituras Sagradas, examinando tudo à luz do Evangelho de Deus. Ok? Então, esses são os propósitos que nós vamos chegar, que eu espero que os irmãos cheguem, E assim, para darmos a introdução ao assunto, eu vou fazer assim, vou pensar algo com vocês. Sabemos muito bem que não devemos, não é isso, irmãos, aceitar tudo que nos dizem, sem primeiro investigarmos a origem das coisas e a razão de ser das mesmas. E agora eu vou dar uma paradinha para orar, Pedir a Deus sabedoria, que Ele nos conduza no estudo dessa lição. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, muito obrigada, Deus, por estarmos aqui, Pai, nesse dia lindo que o Senhor fez, para meditarmos pouco naquilo que Tu queres, Senhor, nos transmitir através dessa lição. Usa-me, Senhor, como um instrumento em Tuas mãos, como um vaso mesmo, que vá levar, Pai, como bênção às irmãs, aos irmãos, tudo aquilo que Tu queres nos ensinar. Dá-me sabedoria, concatenação, entendimento, Pai, para que eu consiga, Pai, falar, Pai, através da unção do Espírito Santo, Pai, que eu leve, Pai, aquilo que Tu desejas que eu transmita nestes minutos que vão se passar. Muito obrigada, abençoe cada família, Senhor, aqui, representada por cada irmão que está assistindo aqui as lições. Muito obrigada, nós só temos motivos para Te darmos graças, e pela nossa salvação também, pelos nossos nomes estarem inscritos no livro da vida. Muito obrigada, Paizinho. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Então, eu já ia me esquecendo de orar, né? Mas dei um jeito, encaixei aqui na introdução. No tempo em que as fake news, né, são constantes no mundo virtual, qual o cuidado que nós devemos ter? O cuidado que devemos ter deve ser redobrado, né? E assim, as notícias que nos chegam, elas devem ser muito bem investigadas, examinadas, né? Quanto à procedência, à veracidade daquilo que nós estamos falando, né? Nós estamos ali lendo sobre aquele fato, para não estarmos propagando notícias falsas, que naturalmente trarão impactos negativos à cidadania e à qualidade da informação em si. Então, nós devemos tomar muitos cuidados, né? Hoje em dia, quando tudo iniciou, né, aquela parte de mensagem que a gente recebia, muita coisa foi sendo passada e depois a gente via que não era verdade. Então, nós devemos tomar um cuidado redobrado na hora que nós estivermos transmitindo, né, ou repassando tudo aquilo que nos chega. Essa é a questão. Afinal, sabemos muito bem quem é o pai da mentira. E nós não estamos aí para fazermos a vontade dele, né? Quando o apóstolo Paulo, ele chegou pregando a mensagem do evangelho aos bereanos, o que eles fizeram? Como eles agiram? Eles ouviam tudo com muita atenção, né, meus irmãos? Prestavam muita atenção, e cada um ia conferir nas escrituras se o que o Paulo dizia era verdade ou não. Então, quando eles chegavam, eles examinavam tudo muito, muito bem. Isso nos leva a uma reflexão. Devemos sempre questionar, pesquisar, indagar e verificar à luz do Evangelho de Cristo, à luz do Evangelho de Deus, né? Aqui na nossa Bíblia, se o que chega aos nossos ouvidos a respeito das pseudo-verdades ditas cristãs, disponíveis aí nas redes sociais, muitas delas sem compromisso com a verdade que liberta. Então, nós temos que tomar cuidado se essas mensagens são de fato verdadeiras, se estão de acordo com a Bíblia. Por que será, e agora eu me pergunto isso, por que será que a igreja deixou de ser bereana e abraça o que lhe chega aos ouvidos sem parar, nem que seja por uns poucos minutos, para pensar, para refletir? Em outras palavras, o que eu estou perguntando é o seguinte: por que muitos se tornam presas de lobos devoradores que tentam induzi-los a erros e enganos? Sabemos que Deus só tem compromisso com a verdade que Ele estabeleceu, né? A verdade está aqui, ó, a palavra dele. Não serão os sinais que determinarão se uma coisa é verdadeira. Concordam, os irmãos? Até porque também o diabo sabe realizar sinais e prodígios, e, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Isso está lá em Mateus 24, algo que fala de falsos profetas. Diz assim, peguem a Bíblia de vocês, abram em Mateus 24 e 24. Vocês deverão ler assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, não é isso? E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Os escolhidos de quem? Escolhidos por Deus, né?
nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E a lição que vocês têm aí na revistinha, que vocês devem ter, né, que nós estamos estudando, é dividida em tópicos ou em unidades de ensino, como queiram chamar. E o primeiro tópico, a primeira unidade, vai falar assim: criatividade não é fruto de uma mente vazia. Muito interessante esse assunto. É isso mesmo. Uma mente vazia não cria. Certo, irmãos? Não cria. Já ouviram aquele ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo? Então, os bereanos, ou seja, quem eram os bereanos? Os nascidos em Bereia, na região da Macedônia, lá da Grécia, né? Eles foram visitados por Paulo em sua segunda viagem missionária, lá pelos anos 52 depois de Cristo, por aí. E os bereanos, eles foram reconhecidos por Paulo como um povo que não tinha mente vazia, né? Mas como sendo mais nobres que os tessalônicos, os de Tessalônica. É ou não é? Nós daqui a pouco vamos conferir, pois tinham nas mãos o quê? Que eles tinham nas mãos? As escrituras, né? A Bíblia lá deles, a Tanakh, né? E assim tudo conferiam para saber se o que o Paulo estava dizendo era mesmo a verdade. Isso está lá em Atos 17, capítulo 17, versículo 11. Nós vamos ler. Eu vou ler para vocês, as irmãs aí, os irmãos, acompanhem na Bíblia de vocês. Então vamos lá. Eu já hoje deixei marcadinho para facilitar, né? Atos 17, versículo 11. Acharam? Diz assim: ora, estes foram mais nobres, eles estavam se referindo aí aos bereanos, né, Paulo? Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Né? Então é isso. Os cristãos dos nossos dias, da pós-modernidade, né, não podem ser ingênuos de maneira nenhuma. Eles precisam, como os bereanos, conferir tudo o que está sendo dito. O povo de Deus precisa ser o quê? Inteligente, criativo, né? Não se deixa ser enganado, ou não se deixar ser enganado, melhor falando, né? Pela euforia, pela eloquência de alguns pregadores. Que eles fazem? Que relativizam as Escrituras. Triste falar, né? E muitos deles costumam falar mais em dinheiro do que em Cristo, do que na salvação. Não digo todos, mas muitos são assim. Esses são os falsos profetas. Até falam do Evangelho, citam lá alguns versículos, né? Mas não vivem o Evangelho de Cristo. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos guie neste propósito, né? De nos orientar, de interagir com o nosso espírito e que nos possa, então, nos dar essa certeza se aquilo provém ou não de Deus, né? A igreja, para ser madura, agora eu já estou falando da igreja como de uma forma geral, de uma maneira geral. A igreja, para ser madura,
para ser saudável em sua vida cristã, piedosa, devocional, tem que se basear na Bíblia, na palavra de Deus. Ela é a nossa bússola. A palavra de Deus é o nosso norte verdadeiro. É ela que irá nos direcionar. Mas, infelizmente, tem igrejas que não agem dessa forma. Não é, irmãos? Ou seja, elas acabam se baseando em suas próprias, como pode chamar, emoções, manipulações, né? Com apresentações, eu diria, espetaculosas, onde atrai ali a atenção das pessoas, né? E essas pessoas acabam interagindo com manifestações que levam o nome de Deus, sim, sem que Deus esteja agindo de fato. Se é que os irmãos estão me entendendo. Ou seja, tem tudo menos a presença de Deus. Assim, meus irmãos, devemos tomar cuidado quando surgir alguém querendo ver aquilo que Deus não mostrou ou revelar aquilo que Deus não falou. Vamos tomar muito cuidado, né? Vamos estar sempre atentos para só manter, né, aquilo que de fato é bom, proveitoso, está de acordo com aquilo que nós temos aprendido, né, na palavra. Vamos ler Mateus 24. Outra vez, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, né? E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos de Deus. Vamos tomar cuidado. Devemos ser como os bereanos, né? Em nossa vida cristã devocional, nós devemos ser como eles, lendo em nossa Bíblia, examinando na nossa Bíblia o que está sendo escrito de Deus, o que está sendo dito, né? Lendo na palavra de Deus as promessas de Deus, pois estas sim, as promessas são verdadeiras e dignas de toda aceitação. Bem, agora vamos partir para a segunda unidade de ensino, que fala assim, o segundo tópico, né, melhor falando, a importância de se possuir um espírito inquiridor. O que é isso? Um espírito inquiridor, um espírito que faz perguntas, né? E nós vamos ver a importância, tá? Mais do que nunca, precisamos ter em nossas igrejas adolescentes, jovens e pessoas que façam perguntas. Isso aí, que trabalham, né? Que tragam suas questões, que meditem, né? Para que não sejam enganadas pelos pregadores que deturpam a palavra de Deus e manipulem seus ouvintes numa, eu diria até assim, numa histeria coletiva. Muitas vezes chega a esse ponto, num verdadeiro mercadejar de almas, né? Como se estivesse ali vendendo a alma da pessoa. Olha, para que Deus te perdoe, você tem que fazer assim, assado. Vamos tomar cuidado com esse mercadejar de almas, né? Que nós temos muitas vezes aí visto no nosso meio, né? Afinal, nós temos que ter discernimento. Eu acho que essa é a palavra-chave, discernimento. E esse discernimento é dado por quem? É dado pelo Espírito Santo de Deus, né? Que habita em nosso coração, tá?
Não devemos, de modo nenhum, perder o espírito inquiridor das crianças que existe em todos nós. Todos nós trazemos, né, a nossa criança dentro de si. Nós não devemos perder esse espírito, né, de fazer perguntas para acertarmos mais. É nessa hora que vemos a importância que tem a EBD nas igrejas. Pois é na escola bíblica dominical que temos assim, a oportunidade de estudar, perguntar, tirar nossas dúvidas com os professores, né? Interagindo com os próprios irmãos, quando eles vêm, eles trazem as suas experiências, contam lá as suas histórias, né? Que estão ali de acordo com aquilo que está sendo transmitido, dando seus testemunhos, e que muito, muito nos enriquece, facilitando, assim, o aprendizado das verdades bíblicas. Graças a Deus, a nossa Igreja Batista do Rio Grande possui a escola bíblica, EBD, né? E nós ali somos gratos, né? Temos sido muito gratos a Deus por isso, porque o quanto temos aprendido, né? E o quanto nós temos compartilhado com os irmãos as nossas experiências cristãs, os nossos testemunhos. Assim, meus irmãos, devemos viver o evangelho genuíno, mortificando o nosso eu, a nossa vontade própria, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e nos submetendo à palavra de Deus, né? Aquilo que a gente tem assim aprendido, meditando dia e noite nessa palavra, orando, jejuando, buscando a comunhão com o Senhor, para vencermos o quê? As tentações, as ciladas do diabo, né? Que a todo tempo tem a intenção de nos afastar dos propósitos de Deus para a nossa vida, né? Afinal, o diabo está ao nosso derredor, né? Buscando tragar a todos, se possível. Porém, quem é que está ao nosso redor? São os anjos do Senhor. Afinal, né? O anjo do Senhor habita, né, ao redor daqueles que o temem e os livra, né? A palavra de Deus diz que nós temos esse anjo que nos guarda. Então, o anjo está ao nosso redor. Eu costumo dizer, um paredão de anjos está ao nosso redor, e ao derredor está o diabo. E ele não pode fazer nada contra nós, né? Se estivermos ligados, né, a Deus. A próxima unidade de ensino, a 3, o tópico 3º, diz assim: a capacidade de conferir nos protege e nos faz avançar. Vamos ver. Agora eu peço a vocês, meus irmãos, que abram a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículos do 20 ao 22. Ok? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vou ler do 20 ao 22, que diz assim, versículo 20. Não desprezeis as profecias. Na versão NVI, na nova versão internacional, diz assim: não tratem com desprezo as profecias. Ok? 21. Examinai tudo, retende o bem. E na NVI, na versão NVI, diz assim: mas ponham à prova todas as coisas, fiquem com o que é bom. É mais ou menos a mesma coisa, lógica, né? Examinai tudo, retende o bem, pondo que à prova todas as coisas, para que a gente possa de fato ficar com aquilo que importa, com aquilo que está de acordo, né, com a palavra de Deus.
O 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Versão NVI diz: afastem-se de toda forma de mal, né? O melhor que temos a fazer é isso mesmo, afastar-nos daquilo que tem a aparência que não é bom para nós. Cortar o mal pela raiz, né? Como se diz. Paulo, ao encerrar a sua primeira carta aos Tessalonicenses, dá conselhos importantes, dentre eles, né, o que se deve ter respeito pela profecia, né, ou pregação, é a mesma coisa. Não a desprezando, acabamos de ler, né? Nós não devemos desprezar a profecia, né, a pregação, mas ao mesmo tempo recomendo o quê? Que eles devem pôr à prova todas as coisas e ficar com o que é bom. Não foi isso que nós vimos agora, acabamos de ler? O que isso significa, praticamente falando? O que isso significa na prática? Significa que muito embora a pessoa alegue falar em nome do Senhor, que ela tenha por isso que ser aceita sem critérios, ou seja, cada doutrina deve ser avaliada para ver se realmente está de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus. Né? Não é só porque está dizendo que é em nome do Senhor que a gente vai aceitar tudo. Para o padrão das igrejas em geral, os pregadores, eles devem estar preparados, compromissados com o Evangelho da verdade, tal como nos é revelada pelas Escrituras Sagradas, ou seja, da Bíblia. Examinemos tudo à luz da palavra de Deus. Examinemos tudo à luz da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo levanta a questão de quem está apto a ministrar a palavra de Deus, ou seja, a pregar. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, lá no finalzinho, que a gente chama parte B, né? No finalzinho do versículo 16, está assim: mas quem está capacitado para tanto? Isso na versão NVI. Mas quem está capacitado para tanto? Paulo pergunta. No versículo seguinte, 17, Paulo ainda diz: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Assim, irmãos, o que Paulo está dizendo é que mesmo sendo cristão, nem todos os cristãos são chamados para pregar, somente aqueles a quem Deus tem chamado e enviado para este fim. Essa não é uma tarefa fácil e simples. Por quê? Porque requer que o pregador esteja muito bem capacitado através do conhecimento multidisciplinar em teologia, né? Para ter uma boa fundamentação bíblica. Além ainda de dedicar uma boa parte do seu tempo no crescimento espiritual, através de quê? Da oração, né? Da meditação constante sobre a palavra de Deus, né? Do jejum, né? Da oração, ungidos e guiados ainda pelo Espírito Santo de Deus o tempo todo. Então, uma grande responsabilidade, né? Para quem tem esse chamado maravilhoso, abençoador, que é o chamado de
pastor, né? Aquele que vai cuidar das suas ovelhas, né? Que vai instruir, guiado pelo Espírito Santo de Deus, né? Que vai guiar o seu povo ali, as suas ovelhinhas, né? Através da palavra. Muito lindo. Vamos ver o que Efésios 4, capítulo 4, do 11 ao 16 diz. Vamos ver. Diz assim: e ele Deus, né? Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O versículo agora 14. Para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Perceberam aí? No final? E por todo o vento de doutrinas, para que a gente não venha a ser jogado de um lado para o outro, como um vento, né? Por todo o vento de doutrinas e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos agora à conclusão da nossa aula. Hoje a nossa aula é pequena, né? O assunto. E para concluirmos brilhantemente essa lição, vamos prestar atenção. O que essa lição nos mostrou? Essa lição nos mostrou que a criatividade não é fruto de uma mente vazia. E o que requer, a semelhança dos bereanos, o interesse por estudar a palavra de Deus e compreendê-la. Ainda como conclusão, nós podemos tirar do mesmo modo o questionamento, que não é sinal de incredulidade, mas desejo de aprender e compreender mais adequadamente o que está sendo ensinado sobre a palavra de Deus, certificando-se que esses ensinamentos estão de acordo com o que está registrado nas Escrituras Sagradas, ou seja, na Bíblia. Ok? E assim nós concluímos, chegamos ao final de mais um vídeo aula até relativamente curto, né? Em comparação aos outros, que são um pouquinho mais longos, né? E domingo que vem, domingo próximo, nós teremos mais uma aula, agora com a irmã Vilma, se não me falha a memória, sobre as maravilhas, né, de compartilharmos a graça de Deus alcançando o maior número de pessoas. Em suma, ela vai falar coisas muito interessantes, né, e nós vamos aguardar com ansiedade essa aula também. Irmãos queridos, eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bem todos os ensinamentos que aqui foram ditos, todos baseados, né, no compromisso que nós devemos ter com a palavra de Deus, com a Bíblia, que é o nosso norte, que é a nossa bússola. E em tudo, toda dúvida que tivermos, nós podemos nos lançar a ela, em lançar-nos aos ensinamentos de Jesus. Certamente nós encontraremos nos ensinamentos de Deus a resposta
aquilo que nos leva a uma dúvida, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, cada família. Estamos sempre juntos, né? Com o Espírito Santo que é comum a todos nós. Que Deus nos abençoe. Até o próximo domingo.